de como o litoral lidou com as rodovias aqui. Um dia eu vi um puma atropelado indo para o trabalho e aquilo mexeu demais comigo, né? Porque tem alguma coisa errada. E aí comecei a trabalhar com estradas e me deu essa vontade de entender como que o litoral lida com isso. E aí a gente chega na pergunta, é possível equilibrar, então, essa conservação ambiental, o desenvolvimento econômico de forma ética, sustentável? Tem um caminho para isso? Então, estamos aqui para mais um vídeo de comunicação científica da Revista Brasileira de Desenvolvimento Territorial Sustentável, a Revista Guaju. Hoje nós contamos com a participação da professora Isabel Carolina Reitz Cavaletti. Ela publicou um artigo na revista Guaju denominado Litoral Paranaense, um caminho para a conservação da Mata Atlântica versus estradas para o progresso. Está na edição de volume número 10 da revista, agora do ano de 2024. Então, nós vamos conversar um pouquinho, né, com a professora Isabel, para saber um pouquinho do artigo dela, né? Então, vou pedir primeiro agradecer, né, a presença e o tempo, a disponibilidade dela para estar aqui conversando conosco. E depois eu vou pedir para que ela se apresente, diga um pouquinho sobre a sua formação, a sua área de atuação, né? Um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho sobre ela. Olá a todos, né, que estão assistindo. Obrigada, Camila, pelo convite, à revista. Como você já disse, eu me chamo Isabel, eu sou professora no Instituto Federal do Paraná, no campus Paranaguá. Eu tô lá desde 2009, né? Então fazem 15 anos que eu tô na docência e lá eu atuo em todos os níveis que a gente tem, de médio, técnico, tecnólogo e às vezes na especialização, com as disciplinas principalmente voltadas para conservação e manejo da fauna, que é a minha área maior de atuação. Sou médica veterinária de formação, hoje eu curso biologia, estou na minha segunda graduação, e tenho o meu mestrado e o meu doutorado são na medicina veterinária também, nas ciências veterinárias. E o artigo em questão que tu falou, ele é fruto da minha tese de doutorado. Ele é um dos artigos da minha tese que trabalhou com principalmente ecologia de estradas, né? Os impactos das rodovias voltado principalmente para o litoral do Paraná. Uhum. Então, já pegando um pouquinho desse gancho, né, sobre essa questão da infraestrutura, das estradas, né, que foi um dos seus enfoques no doutorado e é o enfoque do artigo, né? Então, queria saber um pouquinho assim, o que torna o litoral do Paraná assim, uma região tão importante e única para estudos desse tipo, né? Quando a gente avalia o impacto de certas estruturas, quando a gente avalia a questão do desenvolvimento econômico, que é sempre tão relacionada essa questão, né? Quando a gente fala principalmente do litoral em relação ao porto, né? Então, eu queria que contextualizasse um pouquinho, porque são algumas pinceladas daquilo que vai estar presente no artigo, né? Que é o intuito do vídeo também, fazer com que todo mundo queira ler o artigo e se aproprie mais profundamente, mas aqui de uma forma mais superficial, só para a gente entender um pouquinho dessa dinâmica, né? Isso, eu imagino que, né, para quem conhece um pouquinho do litoral, consegue entender essa dinâmica muito única que a gente tem. A gente, apesar de ser um litoral pequenininho perto dos outros litorais do Brasil, né, a gente tem um nível de preservação bastante grande dos ecossistemas. A gente tem um maior contínuo, faz parte, né, do maior contínuo de Mata Atlântica. A gente tem 80% do território coberto por unidades de conservação. Isso gera muita coisa boa, mas muito conflito também, né? A gente tem toda a dinâmica que isso causa. A gente tem uma riqueza do ponto de vista não da biodiversidade, mas não só da biodiversidade, mas da sociobiodiversidade também, das comunidades tradicionais, das comunidades originárias que aqui pertencem ao litoral. Então, tudo isso torna o nosso litoral de extrema sensibilidade. Então, qualquer decisão que a gente vai ter, qualquer mudança, qualquer desenvolvimento sem pensar nas consequências é muito sério e as consequências podem ser muito graves. Então, eu acredito que o litoral é sempre um território de extrema vigilância. A gente precisa estar de olho e precisa estar sempre dialogando, o que nem sempre é muito fácil, né?
É, com certeza. Ambientes complexos demandam planejamentos mais complexos e nem sempre isso é uma cultura, talvez, né, do nosso país. E aí que eu entro um pouquinho nesse papel do licenciamento ambiental, assim. Em determinado momento, a professora aborda, né, a questão do licenciamento ali como uma alternativa. Como que a professora enxerga, assim, essa parte do licenciamento ambiental, nessa parte de mensuração, mitigação dos impactos, né, o licenciamento ambiental mais como uma ferramenta ali, né, nesse planejamento, eu acredito, né. Queria um pouquinho ouvir, né, a sua É, opinião sobre isso. eu acho que assim, só um pouquinho antes de falar de licenciamento, eu queria assim falar assim como que isso surgiu, né? Como que da onde Uhum, que surgiu essa necessidade de entender essa, porque a proposta do artigo é fazer uma linha do tempo de como o litoral lidou com as rodovias aqui, porque volta e meia a gente vai, tem que botar a estrada lá, tem que botar a estrada lá, e a gente sabe que a estrada é um benefício absurdo para a população, todo mundo precisa de estrada, a gente não pode ser hipócrita de dizer não quer, as pessoas uhum. precisam, os produtos precisam. Mas a ideia era entender. Um dia eu vi um puma atropelado indo para o trabalho. Aquilo mexeu demais comigo, né? Porque a 1 quilômetro da onde eu trabalho, ali na Floresta do Palmito, indo para casa, indo trabalhar como qualquer outro dia, tu vê um puma, que é um bicho que você não vê na natureza no dia a dia, né? Os pesquisadores que trabalham com isso precisam lutar muito para ver. E eu vi, e eu entendi, e veio para mim assim, o que que não, pera, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a trabalhar com estradas e me deu essa vontade de entender como que o litoral lida com isso. Como que as estradas que tem surgiram da onde? E aí dá pra gente perceber que as estradas elas sempre passaram por cima de muitas coisas. No artigo a gente discute um pouquinho, desde o uso, passar por cima de sambaqui, passar por cima de, de N situações. Então, eu acho que hoje a gente está num outro ponto de vista, porque o licenciamento é mais publicizado. As pessoas têm mais acesso e tem uma parcela da população que está bastante em cima do licenciamento. Uhum. Então, acho que isso vamos pensar que traz consequências positivas do ponto de vista, porque os estudos têm que ser muito bem feitos. Óbvio que a gente ainda teria espaço para pensar em construções de estradas, mas não são em qualquer lugar. Tem trechos que a gente tem parques e muito contínuos, assim, sabe? Que não tem como uma estrada não é só o atropelamento de fauna, não é só, é um efeito barreira que faz para diversas espécies. Então, precisa ser olhado para o litoral com uma conectividade mais ampla entre tudo isso que se construiu, porque senão de nada adianta a gente ter 80% do território com unidade de conservação, se daqui a pouco elas não se conversarem, se tem uma estrada ou mesmo uma ferrovia, sabe, cortando elas. Então, eu acredito que o licenciamento, ele precisa ser muito bem feito, precisa ser por pessoas que entendam a dimensão daquilo. Então, daí nosso papel, né, como instituições formadoras, seja a Federal do Litoral, seja o Instituto, de formar profissionais capacitados e muito éticos para trabalhar com esse processo. Acho que a professora entrou num ponto importante, né, e é um item que é abordado no artigo, que é a rodovia como um elemento permanente na paisagem, né, porque uma vez que ela está ali instalada Você naquele não tira. local, você não tira, e aí tem toda essa discussão sobre os efeitos de borda, enfim, todo o impacto que aquele aparato viário vai causar naquele ecossistema, né. E principalmente essa discussão, de nós inseridos dentro da universidade, né, enquanto alunos, enquanto mestrandos, doutorandos, no meu caso como pós-doutoranda, como a gente também trabalha esse, ponto de vista crítico, né, de entender que é preciso até certo ponto de ter uma infraestrutura viária, mas o quanto ela pode ser, impactante, né, naquele ambiente, por isso que as discussões elas não podem ser simplificadas, né, quando muitas vezes a gente percebeu isso, né, inclusive no nosso desenvolvimento enquanto estado, enquanto país, né, e aí a gente chega na pergunta: "É possível equilibrar então essa conservação ambiental, o desenvolvimento econômico de forma ética, sustentável? Tem um caminho para isso ou a gente Essa sempre vai estar perdendo em algum ponto, assim, né, como a gente equilibra isso, né. De forma geral, a gente sabe que a gente não está num estado de equilíbrio, né, a natureza em si, ela
a gente tende ao caos sempre, né? Mas, assim, existe uma melhor forma, né, de chegar a esse consenso de equilíbrio entre conservação e o desenvolvimento econômico? Uma Eu visão talvez mais pessoal, profissional, só mais eu filosófica, né? acho que é a pergunta mais difícil de responder, né? Mas eu acho que a gente que trabalha na área ambiental, a gente tem que acreditar que é possível. Porque, veja, a gente está vivendo todo esse período bastante crítico, né, das mudanças climáticas, agora é a bola da vez, né, cada hora a gente tem um desastre acontecendo em cima da gente, mas as próprias queimadas esse ano também pegaram bastante, mas assim, eu acho que a gente tem que acreditar que é possível, porque senão a gente não consegue continuar. E eu acredito que é possível no diálogo. Então, eu penso que nem só as pessoas da área ambiental elas têm que ficar só na questão da conservação, têm que entender, não existe hoje mais como a gente trabalhar as questões ambientais sem trabalhar as questões sociais também, sem estar junto, sem ouvir. E vice-versa. Não dá para a gente só trabalhar o desenvolvimento sem ouvir as questões. Então, eu acho que a gente precisa exercitar o diálogo, exercitar a escuta, exercitar o olhar o ponto de vista do outro, isso desde o nosso dia a dia, né, nas coisas que tá sociedade da intolerância ultimamente, então desde coisas pequenas até coisas muito maiores. Então eu acho que esse é o grande desafio, todo mundo se ouvir, todo mundo está muito bem preparado dentro da sua área, muito bem capacitado, para sentar e pensar numa terceira via. Eu não acho que seja o lado A, o lado B, assim, sabe? Ai, não tem mais estrada, ou então estrada em tudo. Não, vamos pensar em alternativas e a gente tem a tecnologia crescendo muito que temos que usar, sabe? Já existem outros modelos de rodovia, por que não experimentar? Uhum, com certeza. Então, eu acho que para a gente ir finalizando aqui a nossa conversa, né, que teria a gente poderia ficar dias, semanas, né, conversando sobre esse assunto, que é muito interessante. Então eu vou convidar, né, todo mundo que está nos assistindo para poder fazer a leitura, se aprofundar do artigo. Lá tem um histórico de como que funcionou essa questão da construção das estradas no litoral do Paraná, como foi esse processo político, social, ambiental, né, desse desenvolvimento todo. E queria deixar livre uma última palavra, um convite, enfim, alguma mensagem final, fica aberto então, professora Isabel, para, né, para você. Eu queria agradecer o convite, mas principalmente, assim, acho que o nosso público provavelmente vai ser de estudantes dos diferentes níveis, né? Então, que as pessoas in- sigam a intuição dela, sabe? Tipo, você tem alguma coisa que te incomoda, porque a gente tem que focar em um dos problemas para a gente tentar resolver quando a gente está na área ambiental. E sigam a sua intuição. Quando acontecer algo que te chame a atenção, é naquilo que tu deve gastar a tua energia. Porque aí você consegue bons frutos, consegue tornar mais leve todo esse caminho, e você até acreditar aquilo que você falou hoje, ter um pouco de esperança que esse diálogo vai ser possível. Acho que Uhum. seria isso. Nós da área ambiental compartilhamos desse sentimento quase utópico, às vezes, da esperança de dias melhores, mas acho que é assim que funciona, né? É se aprofundar, é buscar conhecimento, e por isso que a gente faz esses vídeos de comunicação científica, que é para atrair o público, para instigar o público, né? Para se aprofundar com informação de verdade, com ciência de verdade, porque acho que aí que está o caminho da transformação, né? Informação de qualidade, feita nas universidades, né, as universidades públicas, e isso que é muito importante. Então, por isso que fica o convite, né, para a gente ir lá fazer a leitura do artigo. Então, né, retomando o nome, Litoral Paranaense, um caminho para a conservação da Mata Atlântica, versus as estradas para o progresso. Então, ficam todos convidados a fazer a leitura, a entrar em contato com a professora Isabel, né, e colaboradores, né, caso haja alguma dúvida, queira se aprofundar do tema também. Então é isso, eu agradeço, né, agradeço novamente aqui pela conversa, né, e finalizamos então. Obrigada, Camila.